Central, porque a gente vira a chave e fala do Inter. Nós tivemos protestos por parte da torcida do Internacional, muros pichados no CT de Alvorada, Nicole. Exatamente, Gabo. O torcedor colorado perdeu a paciência, né? E hoje pela manhã, o CT de Alvorada amanheceu pichado com protestos da torcida colorada, cobrando raça dos jogadores, né? Dizendo ali que os jogadores sem raça não são bem-vindos, que o Inter vale mais que as vidas dos jogadores. Protestos fortes contra os jogadores do Internacional. O Inter está sem vencer há 11 jogos e a torcida colorada está esperando nessa retomada do Internacional, que investiu bastante no elenco esse ano, então a torcida esperava que o Inter fosse melhor nessa temporada de 2024 e acabou fazendo seu protesto aí lá no CT de Alvorada, Gamba. Isso, primeiro, não é novidade no futebol brasileiro, né? Isso acontece em todos os clubes. Momento ruim, o torcedor vai lá e protesta, né? O torcedor do Inter foi lá, pichou os muros do CT de Alvorada, protestando por aquilo que ele não está vendo no campo, que é desempenho, resultado, rendimento. Alexandre, a própria torcida, né, a barra do Inter, a popular, ela deixou claro que a partir do jogo do sábado iria fazer cobranças mais veementes ao grupo de jogadores, né? Faz acho que é um protesto bem forte, inclusive. Eu acho que é um primeiro aviso, tá? Acho que o Inter treina hoje à tarde, acho que amanhã nós vamos estar falando da mesma coisa aqui, inclusive. Protesto no treino da tarde de hoje. Isso aí é assinado informação? Isso a Guarda Popular, de forma em nota, falou no final de semana que independente do resultado do jogo em Salvador, iria ao CT. Cobrar. Sim. Agora, se ela foi fazer as pichações, se ela vai lá cobrar, eu imagino que ela vai. Ela vai ir. Essa é a minha dúvida. A assinatura é da Popular, isso. Esse eu não sei, tá? Não tem assinatura. É que assim, quase sempre, a 12, por exemplo, quando faz algum protesto, eles colocam o símbolo da 12 junto. Basta ver que teve uma faixa na Avenida Goethe, se não me engano, que tinha lá o símbolo da 12. Quando é um protesto mais geral, assim, quase sempre é a Popular. Só que assim, tanto o que o Lucas está falando é correto, que a própria imprensa do Inter, né, os próprios funcionários do Inter já mandaram para os jornalistas que vão cobrir o jogo lá hoje, o treino, melhor dizendo, alguns cuidados, né? Não vai ser permitido saída do CT, porque o CT de Alvorada é diferente do CT aqui o Parque Gigante, né? Porque tem os campos com os tapumes e tal. Aqui em Alvorada não. Alvorada o cara pode assistir o treino, Alvorada o cara enxerga o gramado, não tem uma segurança tão grande, né? Então me parece muito claro que o Inter prevê que vão torcedores lá hoje à tarde. O que a gente sempre debate quando protestos assim acontecem isso surte efeito no campo, Lucas Colar? Como é que isso bate pro jogador? Eu não sei se surte efeito, Gamba. Acho que o torcedor está no direito de se manifestar, mas eu acho que varia de jogador para jogador. Eu acho que como motivação, não. Mas a paciência também acabou. Então, o torcedor do Inter fez diversas coisas já esse ano com forma positiva de incentivo e não funcionou. Então, vou dizer, não protesta. Não tem como dizer que não. É que assim, tá? Depende da característica. Depende, mas assim, tem jogador que pode olhar para esse protesto, para essas frases que a gente colocou aqui, ou quem embora. E pensar assim, é um protesto para que a gente jogue mais, renda mais e atinja resultado. Outros podem olhar para o protesto como uma ameaça, entende? Porque tem várias frases ali que são ameaças. Fortíssimas. Claro, aí o torcedor pode pensar assim, eu vim para Porto Alegre, tem minha família, né? Vou embora. Será que eu estou em segurança? Pode ser. O meu contrato está por encerrar, eu vou embora. E baseado no que foi o Inter dos últimos anos, até ontem no Donos da Bola Rádio eu comentava sobre isso, eu penso assim, se eu fosse jogador do Inter, como é que eu veria isso, né? Uma preparação de barca, né? Que o Inter, a cada 2 anos ou no final de todo ano, vai lá e prepara uma barca e oferece essa barca ao mercado, né? Como que diz assim, esses caras aqui encerraram um ciclo aqui, mais jogadores que não venceram no clube, o Inter está oferecendo essa barca ao mercado. Se eu fosse jogador do Inter e visse esses protestos, eu ia pensar assim, pra mim, acabou. Porque, vamos lá, o que tem acontecido com o Inter nos últimos anos é isso. O jogador vai lá, comete uma falha, seja qual for, ele praticamente fica inviabilizado de jogar. Eu brinco aqui, o Inter depois do jogo contra o Juventude no Gauchão não precisava seguir com o técnico Eduardo Cudê. Não porque eu achava que ele deveria ser demitido, não, porque simplesmente não tinha mais nenhum tipo de ambiente para isso. Você cometeu um erro, você falhou no Inter, no ambiente de jejum, acabou.
E esse ambiente de extrema tensão, eu não consigo ver como benéfico. São protestos diferentes, né? Eu concordo com a Michele quando ela diz isso, só que assim, né? O protesto em relação a alguns jogadores, quando ela fala de barca de saída, é que teria que ser muito específico, né? Eu, por exemplo, acho que neste momento o Arangues, né, poderia ser uma peça importante do Inter, mas ele tá querendo sair. Ele quer ir embora, né? Pelo Inter, o Arangues ficaria. Entendi. Pelo Inter, o Vitão ficaria. Pelo Inter, o Alário ficaria. Mas eu não tenho certeza, né, se esses caras querem ficar no Inter. Sim. Mesmo tendo Sim, suporte, mas- o contrato longo, o salário, Não, perfeito. a imagem, Mas tu a entende- estrutura, mas tu o voo entende fretado. que o ponto que a Michele traz, e ela tem razão, é se algum jogador tá na dúvida, isso é um estímulo para ele entrar nessa Perfeito, vaga. mas é que E isso mais, vem, né? É um estímulo vem pra ele também, mas a sair. partir daí, Gamba, aí a gente vai pegar o seguinte, a gente pega lá a meta orçamentária do Inter, tá? O Inter projetou semifinal de Copa do Brasil, o Inter projetou quartas de Sul-Americana Não tem e mais título isso. do Campeonato Não Gaúcho, tem tá? mais isso. E quem é que vai ser responsabilizado por isso? O Quem é que Gamba. paga essa conta? Mas é que A sabe... direção do Internacional. Que depositou as suas fichas em quem? Perfeito, mas- E deu a estrutura Só que, pra quem? mas é que tá, Mas ao não mesmo vamos. tempo... Aí, daqui a mas o jogador sabe que ele tem que ter cobrança. Não, ele, não, mas ele, é que tá. ele deixou o clube na mão. Mas é nessa linha Aí é que muito eu vou. fácil virar as costas Tá e ir bom, embora. não, perfeito, mas é que tu não pode condenar o pensamento do jogador que diante desse cenário cogite realmente sair. Mas eles foram buscados no aeroporto, Gamba. O Alário perfeito. tinha 2 mil perfeito, pessoas mas eu lá. te entendo. Alário, meu bom amigo, vamos lá, vamos, meu bruxo. Tu tá correto, e aí, só que tu aí tem- o cara, não, foi eliminado, eu vou pegar o voo pros Emirados e vou embora. Mas, Colar, eu tenho o maior exemplo prático pra te dar, que foi a entrevista do René na Zona Mista. Mas é isso, mas pro cara dar uma E assim, entrevista como quanto- essa, tá qual é bom, o mas ambiente de cobrança que ele tá tem? bom, mas quantos pensam como o René e só não deram a entrevista? Isso mostra que o ambiente não tem comando. É que eu acho Mas que depende, é que eu acho depende, que vai além, né? depende de jogador para jogador, gente. Isso Não, aí, que o René chegar na não zona depende. mista e dizer assim, não, me eu vou vaiaram, trazer- eu errei, ó, mas eu vou embora. Rapidamente, eu vou trazer um exemplo que teve recentemente no Grêmio, que foi Rei da América, que é o Luan. O Luan, para ele, não fazia a menor diferença se jogasse em pipoca no ônibus, se ele jogasse para uma pessoa no Maracanã ou se ele jogasse para 60, 70 mil. Para ele não interessa. Não isso que ele interessava. tá onde tá hoje, Depende do jogador. Mas depende. é que eu acho... Não, mas isso era bom até. eu acho que vai além, não, tá? né? Eu Tem acho- jogador que é fleumático, que é sanguíneo, depende do cara. É que um elenco é ele que eu não é acho que vai formado além. só de Isso- jogadores sanguíneos. Então, né? tem fleumático. Mas o meu grande ponto rapidinho, Ernest, desculpa te interromper, mas assim, sobre o que disse Colar e sobre essa questão das barcas, por que eu sou muito contra isso? Por essa questão de se responsabilizar. A gente tem uma lógica no futebol brasileiro de que, vamos lá, o cara não deu certo, é mais um contrato que tu rescinde ou que tu empresta, e o cara vai para um outro lugar, Mas o um Inter outro quer ambiente. manter esses caras. Não, e eu acho que tá certo. Então? Inclusive, eu tenho a tese até de que o Inter não devia nem contratar na janela, porque o segundo semestre do Inter, quem tem que fazer melhor são A esses caras que partir estão de hoje. cobranças. Não é um ambiente Claro, de cobrança. mas Tu é por acredita isso que, que eu tem não- cobrança no Inter hoje? Eu acredito Pro que René tem. vir na zona mista e dizer, realmente, eu Não, errei um passe, me vaiaram, acredito eu vou que tem. embora. Eu acho que tu tá te baseando em uma situação pra falar do todo. Do eu acho que Bustos, tem. do Arangues. Não, eu acho que tem cobrança. Eu penso que tem cobrança. Eu não vejo essa Só cobrança talvez hoje. a gente não veja resultados em campo e aí reflete de achar que não tem cobrança. Mas eu acho que tem cobrança. É que é tão surreal a gente tá discutindo que tem que ter cobrança. Gente, um time que não chega na final do Campeonato Gaúcho. Pois é, a gente É tá eliminado no normalizando playoff da isso. A gente Sul-Americana. vai normalizar isso. Né? Cai pro Juventude na Copa Acontece. do Brasil. Acontece. Olha, cobrança é o mínimo. Então, mas o imagina- jogador tem que entender Gamba, que talvez nem precise a cobrança. O jogador Ele tem que mostrar. Hoje o jogador é contratado pelo Inter e ele chega no aeroporto, esses do início do ano chegaram valorizados pela torcida lá e tudo mais. Mas eles chegaram no CT ou no Beira-Rio e o presidente trouxe aqui eles, oi querido, tudo bem? Então o novo reforço do Inter tá aqui a mochila, ó. Bota essa mochilinha. Todo mundo botou uma mochila nas costas. Mas o que é essa mochila aqui? 15 anos sem título. Ou seja, eles não estão desavisados agora, Já a torcida sabem, está protestando. já sabem. Eles chegam com o Já peso sabem. e essa Bruno, responsabilidade. jogador todos se ligam, todos os jogadores claro. se ligam. Se ligam. A E aí, como é que cobrança tá já aí? tá aí, mas a cobrança óbvio, já como é tá que tá aí. aí? Cara, aqui tem uma pressão, não ganha um gauchão. Olha, isso aí, sobra já sei, a isso cobrança, aí. mano. Sobra a cobrança no Inter. Escutou o que o Reinaldo falou esses dias sobre Escutei, a pressão? escutei. Eu gostei do que ele falou. É isso. Ele disse, olha, eu tô sendo cobrado porque eu tô jogando mal. Eu mesmo me cobro, é isso aí. A torcida me critica e eu tento melhorar. Mas foi exatamente o que eu disse. assim que o jogador tem que Mas foi o reagir. que eu disse. Mas tu não ouve uma próprio declaração jogador- dessa no Inter. Não tem o declaração jogador- dessa. Pois é, essa é a Mas preocupação. veja bem, Mas essa autocrítica tem que estar no jogador que é Mas não profissional. tem, Gamba. Pois A é. gente cara não pensa assim, escuta. ah, tô me criticando, eu Mas vou aí tá embora. na origem, né? Mas Aí que a culpa é fácil. do torcedor que vaiou o René, que ele errou um passe contra o Rosário Central. Não, Eu não tô é dizendo que que na a verdade não é uma torcedor- questão de culpa, né? Eu acho que o tem a torcedor é questão dos dois legítimo, lados. o posicionamento dele é legítimo. Acho que tem a questão dos dois lados, né? Eu concordo com o Lucas que pelo que a gente vê hoje nas entrevistas e pelo que a gente vê assim na zona mista e conversa com as pessoas, olha, é difícil entender ou achar que tem uma cobrança forte e veemente por parte da direção do Internacional.
Começa por aí. O presidente que joga copinho d'água para cima e pulando como se fosse torcedor dentro do vestiário, ele não pode me dizer que depois ele vai lá chegar e vai cobrar o cara ao mesmo tempo, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o protesto ele é legítimo. Eu acho que o protesto da torcida ela é legítima, porque é o seguinte, a partir do momento que o cara vai lá e vê que ele não pode ficar numa zona de conforto, porque tem cobrança, porque tem dificuldade para sair na rua, porque ele vai ser o tempo todo, né, instigado a jogar mais, é legal. Agora só tem que passar do ponto, ou entender que passar do ponto não é legal. Perfeito. Por exemplo, o cara entrou no jogo para tentar dar um soco no Ener Valencia. Isso não existe. Isso é inaceitável. Né? Algumas questões que passam da questão protesto, aí eu acho que a gente não pode aceitar. Ana, vem pra cá, recadinho do Vigra Plus sobre essa questão da postura do presidente Alessandro